Tranquilidade, pessoal. Olha só, estamos aqui trabalhando os princípios, né? Veja só que a gente tem aqueles princípios que estão lá no artigo 3º, a gente está analisando os princípios, eles são bastante cobrados, principalmente pelo fato deles se encontrarem no início da lei, certo? Então, as bancas gostam de pegar muitas questões do início das leis. Então, a gente está analisando os princípios ali e vamos dar continuidade aí com relação a um princípio bem interessante, com nome estranho também. Então, vamos lá. Olha só, adjudicação compulsória. Galera, olha só, cuidado com esse nome aqui, compulsória. Vou explicar para vocês o que é que seria isso. No processo licitatório, depois que a administração pública encontra qual é a proposta mais vantajosa, ela vai chamar o vencedor para assinar o contrato. O nome disso é chamado de adjudicação. Chamar o vencedor da licitação. Apesar do nome ter compulsória, não significa dizer que a administração pública ela é obrigada a assinar o contrato. Porque pode acontecer qualquer situação posterior ao processo licitatório que se torne inviável aquela licitação. Por exemplo, vamos imaginar que a administração pública quer fazer um viaduto. Ela quer fazer um viaduto, para isso ela vai fazer um processo licitatório, só que acontece um enchente e o local onde ia ser feito esse viaduto apareceu uma cratera gigantesca. Ou seja, tudo que tinha previsão anterior, valores e tudo mais, o critério objetivo, foi para o beleléu. Adeus. Não tem como mais. Então, olha só, a administração pública vai assinar esse contrato? Claro que não, porque vai ser prejudicial tanto para ela quanto para o terceiro. Então, apesar do nome existir compulsória, adjudicação compulsória, não significa dizer que a administração pública é obrigada a assinar o contrato. Ela pode mudar de ideia por conta do princípio da supremacia do poder público sobre o particular. Ah, então, peraí, professor. Isso já foi cobrado nos concursos? Sim. Apesar do nome ser adjudicação compulsória, por conta do princípio da supremacia do poder público sobre o particular, a administração pública ela não é obrigada a assinar contrato. Fechou? Tranquilinho? Então, vamos ver aqui, ó. Então tá aí, ó. A adjudicação é o ato final do procedimento licitatório, pelo qual a administração atribui ao vencedor o objeto, ou seja, o que eles foram feitos no edital, ou seja, o ato que declara quem venceu o certame. Beleza? Tranquilinho? Olha só, está lá no artigo 50. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Beleza? Sob pena de nulidade. Professor, o que é que significa isso? Veja, a administração pública, como eu falei anteriormente, ela não é obrigada a licitar, perfeito? Por conta do princípio da supremacia do poder público sobre o particular. Mas, se ela tiver que contratar, ela tem que contratar o vencedor. Ela não pode preterir, ou seja, colocar para trás o vencedor para assinar com um terceiro, inclusive um terceiro que nem sequer participou da licitação. Tranquilo? Sacaram? De boa? Olha só, sigilo das propostas. Galera, entenda uma coisa. Todo procedimento licitatório, ele é público. Todo procedimento licitatório, ele é público. Perfeito? Todo procedimento licitatório, ele é público. Salvo as propostas. Salvo as propostas. Acompanhe. Olha aí. Todos os atos do procedimento licitatório devem ser públicos e acessíveis à sociedade, em observância do princípio constitucional da publicidade. Entretanto, o mesmo não se pode dizer do conteúdo das propostas apresentadas pelo licitante, que devem ser secretos até a sua abertura na licitação. Olha só,
Quando um terceiro, né, quando um particular ele vai contratar com a administração pública, ele traz dois envelopes. Traz dois envelopes lacrados. Um envelope é com a qualificação da empresa. Com a qualificação da empresa. Como assim, professor? Se a empresa está devendo, se a empresa está em dias com o INSS, com a Receita Federal, se não foi condenada por trabalho escravo, entre outras coisas. Vai estar lá, que é chamada de habilitação da empresa, certo? Só que ela também vai apresentar aqui as propostas. Aqui, galera, com relação à habilitação da empresa, é um ato público, pode ser aberto. Já aqui é sigiloso. E só vai ser aberto no dia de abertura das propostas. Por quê? Galera, você tem que entender, como eu falei anteriormente, o processo licitatório é onde tem mais falcatruas ali no meio. Então percebam uma coisa, que apesar da lei dizer que o sigilo das propostas e das propostas, a galera, pessoal, combina demais os preços. Já vi situações na prática que o cara chega num determinado local, principalmente acontece muito com carta convite, e você chega num determinado local e diz, olha, eu estou querendo contratar para fazer camisas, pronto, camisas, polos, tal e tudo mais. Olha só o que acontece, aí quando você pega lá o orçamento, aí o cara faz, você já pegou o orçamento das outras 3 propostas? E na carta convite você tem que convidar pelo menos 3 pessoas, a gente vai estudar isso. Aí o cara, aí eu digo, não, ainda eu vou nas empresas. Não, eu tenho já as empresas. Por quê? Porque eles combinam. Olha, tu dessa vez tu ganha, aí na próxima tu ganha, na próxima tu ganha. Pessoal, como eu disse a vocês, tem muita falcatrua nessa parte de licitações. Então, se você estiver fazendo esse concurso para um órgão controlador, Cefaz, Controladoria do Estado, fica atento com relação a isso, certo? Então, sigamos. Vamos entrar aqui nas modalidades de licitações. Galera, quando eu falo em modalidades de licitação, eu penso na forma de conduzir o procedimento licitatório. Forma de conduzir o procedimento licitatório. Como é que eu vou conduzir? Qual vai ser a modalidade? Cuidado, galera, que modalidade é diferente de tipos de licitação, certo? Muito cuidado aqui com o tipo de licitação, porque o tipo de licitação ele vai trazer como será, só para vocês terem uma ideia, como será o julgamento. O tipo vai dizer como será o julgamento das propostas. Julgamento das propostas. Como será o julgamento das propostas? Já as modalidades é a forma de conduzir o procedimento licitatório. Tranquilinho? E na modalidade é que vai trazer qual vai ser o tipo que eu posso usar para aquela modalidade que nós vamos ver lá na frente. Beleza? Então vamos lá. Ó. Eu tenho 5 modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Olha só, essas 3 primeiras aqui, ó, é com relação ao valor. Então, se sua licitação for com relação a valores, eu posso utilizar essas 3. Essa para grandes valores, essa para médios valores e essa para pequenos valores. Pronto. Essa daqui. Lembrando, só para vocês terem uma ideia, tanto a tomada de preço quanto o convite, na lei 14133, elas não existem mais. Beleza? Então, olha só para vocês começarem a se acostumar. Na lei 14133, que é a lei nova de licitação, tomada de preço e convite não existem mais. Beleza? Mas aqui, para a lei 8.066, elas existem. Professor, e como é que as bancas cobram as modalidades? Trocando características de uma para outra. Certo? Então, vamos ficar atento com relação a isso. Ela troca as características. Beleza? Então, eu vou pontuar, eu vou analisar. Aí depois, nos exercícios, é que você vai praticar. Lembre-se que você vai ter que fazer alguns exercícios para praticar. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos tratar aí de cada uma delas.
Só que antes, pessoal, eu preciso alertar vocês uma coisa. Vocês viram que são 5, né? São 5. Eu não posso juntar ou criar novas modalidades. A própria lei já me proíbe que eu faça isso. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos imaginar que eu vou pegar uma característica da concorrência, pegar uma característica da tomada de preço, juntar e fazer uma modalidade de um pedaço cada um, Frankenstein. Eu posso fazer isso negativo. Tem previsão legal lá no artigo 22. Olha só, acompanha. O que ele diz aqui, ó? É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou combinação das referidas nesse artigo. Vamos lá. Concorrência. Galera, como eu falei para vocês, a concorrência é para grandes valores, ó. É a modalidade de licitação entre qualquer interessado que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Como é que vai funcionar isso? A concorrência, pessoal, ela é para grandes valores. A concorrência é para conceder serviços públicos também. Por exemplo, serviço de transporte público é feito pela a concorrência. A concessão do serviço público, olha só, até fácil de gravar. Concessão do serviço público é na modalidade de concorrência. Professor, e para que serve como seria que funciona essa concorrência na prática? É o seguinte, vai ser aberto um processo licitatório, vai ser lançado o edital, e quando é lançado esse edital para concessão do serviço público, qualquer pessoa que atender os requisitos no edital podem vir. Só que não é para chegar e participar, não. Eu tenho que trazer os documentos da minha habilitação. Lembra lá que ele vai ter que trazer os 2 documentos dos valores da habilitação? Eu tenho que ver se essa empresa atende os requisitos previstos no edital. Se essa empresa nem sequer, lá naquela fase preliminar de habilitação, nem sequer atende os requisitos, ela já vai ser descartada. Então, eu tenho características da concorrência, então ficar atento que isso é muito cobrado. Então, olha só, acompanha aqui. Olha só, características para grandes valores, para licitações internacionais, ou seja, a administração pública quer comprar produtos internacionais, eu vou ter que utilizar a concorrência. Para conceder concessões, olha só, conceder concessões eu também vou ter que utilizar concorrência. Só você lembrar aqui, ó, CON, concorrência, concessão. Edital é de ampla e obrigatória divulgação, eu tenho que divulgar, porque qualquer pessoa vai ser convidada, também para garantir o princípio da igualdade. E os contratos de empreitada integral. Também, todos os contratos de empreitada integral também é dessa forma. Então, professor, o que seria essa? A gente vai trabalhar mais na frente isso. Mas só para vocês terem uma ideia, o que é a empreitada integral? É assim, vamos imaginar que o governo de Pernambuco, por exemplo, ele quer construir um novo hospital. Só que a empresa que vai ganhar, ela vai ter que fazer tudo. Não é só construir o hospital, vai ter que comprar maca, cama, luzes, tudo. Se tiver um cinzeiro no hospital, ela vai ter que colocar. Por isso que é chamada de empreitada integral. Tudo é entregar a chave assim, toma, tá pronto, pode usar. É dessa forma. Porque tem a global e tem outras, beleza? A gente vai ver isso mais na frente. Show de bola? Olha só, tomada de preço. Cuidado com a tomada de preço, olha. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Olha só, como regra, são interessados já cadastrados pela administração pública. Ou aqueles que não são cadastrados, mas que atendem a todas as condições exigidas no edital até o 3º dia anterior até o recebimento das propostas. Então é por isso que a tomada de preço, uma sacada para você memorizar, ela sempre vai falar alguma coisa sobre 3º dia. Professor, então quer dizer que a tomada de preço ela tem uma característica diferente com relação à concorrência. Sim, olha só para você sacar logo aí. Na concorrência, eu posso chamar quem quiser. Quem quiser vir, venha. Quem quer vir, venha. É assim, não vai ter conversa não. Quem quiser vir, pode vir. Já na tomada de preço, como regra geral, eu só utilizo os que já são cadastrados pela administração pública. Mas se tiver empresas que atenderem os requisitos do edital,
até o terceiro dia anterior à abertura das propostas, elas também podem participar. Certo, pessoal? Então, ficar tranquilo com relação a isso. É uma sacada muito boa. Professor, e quais são as características da tomada de preço? Olha só, acompanha. Olha, diz aí, ó. Para contratos de médio valor. Olha só, contratos de médio valor. Somente, olha como regra, somente previamente cadastrados podem participar. Isso aqui é uma regra, como regra. E o edital, por isso que, como eles são já cadastrados, o edital tem uma publicação restrita, já é um edital já mais restrito. Por quê? Porque ele só manda o edital para aqueles que forem cadastrados. Aqueles que não são cadastrados podem participar? Podem sim, desde que eu apresente a minha proposta, eu me cadastre, na realidade, até 3 dias antes de abertura das propostas. Eu tenho um convite. O convite, pessoal, olha só, é a modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, olha que legal aqui, ó, cadastrados ou não, escolhidos e convidados no número mínimo de 3. Olha só, muito cuidado que eu tenho que colocar esse número mínimo de participantes, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestar seu interesse com antecedência de 24 horas antes da abertura das propostas. Por isso que uma maneira de gravar é com 20. Para lembrar do 24 horas. Com 20. Sacou? Eu só não entendi muito bem. Ela funciona assim. A carta convite, a administração pública ela quer contratar para fazer essas camisas, certo? Uma administração pública quer fazer camisa, quer fazer uniforme para os seus servidores. Eu vou chegar e vou convidar 3 pessoas, 3 empresas para fabricar aquelas camisas. Só que, como é um convite e é restrito, muita gente não fica sabendo. Mas às vezes vaza. Por quê? Porque eu tenho que pegar mesmo essa carta convite e afixar. Normalmente o pessoal afixa lá na prefeitura, num local que praticamente ninguém vê. Enfim. Só que tem um detalhe. Eu tenho que convidar no mínimo 3 pessoas. Mas se alguém de fora, que eu já convidei, que eu não convidei, quiser participar? Pode sim. Desde que se cadastre 24 horas antes da abertura das propostas. Então, ficar atento com relação a isso. 24 horas. Ô, professor, então quer dizer que pode participar mais? Sim, pode participar mais. O mínimo, né? Ou são 3, né? O mínimo são 3. Professor, vamos pensar, eu estou aqui com uma coisa na minha cabeça. Olha só. Imagina só que todo ano eu preciso mandar fazer o uniforme. Todo ano. Todo ano eu vou chamar aquelas 3 pessoas? Não, galera. Não necessariamente. Eu tenho que chamar as 3 e sempre para o mesmo objeto eu vou ter que chamar mais uma obrigatoriamente. Não, professor, não entendi não. Assim. No primeiro ano, convidei 3. Os 3 participaram, aquele que apresentou a proposta mais vantajosa venceu. Beleza. No outro ano, eu quero fazer camisa de novo. Eu posso chamar os 3? Pode. Só tem um detalhe. Eu vou ter que chamar um quarto. Para manter a concorrência, pessoal. Sabe por quê? Porque eles podem combinar. Se eles souberem que todo ano a administração pública vai precisar comprar essa camisa, eles vão ficar sempre combinando. Ó, um ano tu ganha, outro ano tu ganha, outro ano tu ganha. Então, para manter a lisura do processo licitatório, toda vez que for para o mesmo objeto, eu tenho que sempre chamar um a mais. Um a mais. Então, no primeiro ano, chamo 3. No segundo ano, chamo 4. No terceiro ano, chamo 5. Exatamente para manter a lisura. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A lei determina que eu sou obrigado a chamar no mínimo 3. Convidar no mínimo 3. Mas se no dia só aparecer um, eu posso contratar com esse um, se o valor for condizente, se for a proposta mais vantajosa, eu posso contratar. Porque entenda, olha só, presta atenção, olha para mim. A lei diz que eu tenho que convidar no mínimo 3 e não ter no mínimo 3
participantes. Isso já foi cobrado em concurso. Viu, pessoal? Então, a lei diz que eu tenho que chamar. É a mesma coisa no aniversário. No aniversário não, porque aniversário você chama esse chama 20, né? Não, vamos mudar. Então, entenderam, né? Entenderam, porque no aniversário é casamento, né? Que tem senha, né? Pô, no casamento tem a senha. Eu mando lá um casamento, meu convite. O cara é obrigado a aparecer? Não. Mas eu chamei, eu fiz a minha parte, chamei. Beleza? Tranquilo? Olha só, como eu falei anteriormente, essas 3 primeiras modalidades, concorrência, tomada de preço e convite, elas são relacionadas a quê? Aos valores. Tudo é relacionado aos valores. Veja, esses valores eles eram corrigidos a cada ano. Quando entrou em vigência a Lei 14.133, ela extinguiu a tomada de preço e também o convite. Então, só ficou a concorrência. Mas antes de ser extinta, né, eu tenho essa lei atual, que é a lei anterior, que é a 8.666, que nela eu tenho os valores. Então, olha só. Deixa eu mostrar só as características para vocês entenderem. Olha só, do convite, que já ia passar. Olha só. Característica do convite. Exclusivo para pequeno valor. Os participantes devem ser previamente cadastrados ou que obtenham o cadastro até 24 horas. O edital não é publicado na imprensa, sacou? O edital ele não é publicado na imprensa. A administração ela é obrigada a convocar 3. Olha só, ainda botei aqui. A lei exige 3 convidados e não 3 participantes. Sacaram? Olha aí os valores. Veja, eu tenho que sempre fazer uma diferença. Se eu estou fazendo uma obra ou um serviço de engenharia, ou eu estou comprando ou pedindo a prestação de um serviço. Olha só, o convite, se vai ser uma obra, como é que eu posso fazer uma obra por meio de convite? Se o valor for até 330 mil. Se o valor for até 330 mil, eu posso fazer pelo convite. Se o valor for até 3 milhões e 300, eu posso fazer a tomada de preço. E se for acima de 3 milhões e 300, eu tenho que obrigatoriamente utilizar a concorrência. Isso para obras e serviços de engenharia. Já para compras e demais serviços, o valor já cai um pouquinho. No convite, até 176 mil. Tomada de preço até 1.430.000. E acima de 1.430.000, eu uso a concorrência. Agora, olha só. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vou fazer aqui uma pegadinha. Vamos imaginar que eu quero fazer uma obra. Uma obra de uma escola. A obra vai custar 500 mil reais. Jamais ia ser só 500 mil reais. Mas vamos lá. A obra vai custar 500 mil reais. Acompanha aí, só para vocês entenderem. Olha só. A obra vai custar 500 mil reais. Beleza? A obra vai custar 500 mil. Deixa eu ter 500 reais. 500 mil reais. Aí, 500 mil reais. Qual vai ser a modalidade de licitação que eu vou usar? Eu vou dar um tempinho para você responder. 3, 2, 1. Muitos de vocês disseram tomada de preço. Sim, eu posso usar a tomada de preço. Tranquilo. Por quê? Porque 500 mil reais fica aqui entre 330 mil e 3,3 milhões. Facinho, facinho, facinho. Mas a banca vai perguntar assim, numa obra de 500 mil reais, eu posso utilizar a modalidade concorrência? E aí? Eu posso utilizar a modalidade concorrência? Sim ou não? 3 segundos para responder. Sim, galera. Oxe, professor, mas a concorrência não é só acima de 3,3 milhões? Certo. Mas entenda, galera. É chamado de teoria dos poderes implícitos. Isso é teoria do Ministério Público, né? Existe uma teoria que diz assim, quem pode mais, pode o menos. Então, olha só, se eu posso utilizar a concorrência para valores acima de 3,3 milhões, por que eu não posso usar para menos? Sacou? Então, é perfeitamente impossível que eu possa utilizar a concorrência para esse valor de 500 mil reais. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que a concorrência eu posso utilizar para qualquer valor? Sim. Mas, como regra, é para grandes valores.
Então, se por acaso o valor só cabe convite, eu posso utilizar concorrência e tomada de preço? Sim, seria mais ou menos assim, ó. Aqui, no convite, eu podia usar tanto a tomada de preço como a concorrência. Pronto, seria mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. E aqui, agora eu posso utilizar o convite aqui no valor acima de 330 mil? Jamais. Sacaram? Então, essa daqui é a lógica. Gostaram? Então, fique atento com isso. Quem pode o mais, também pode o quê? O menos. Show de bola? Tranquilinho? Daqui a pouco nós voltamos. Valeu, galera.